Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É uma alegria estar aqui com vocês neste momento de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Toda quarta-feira nos unimos em pensamento através da conexão, através deste canal abençoado do YouTube, trazendo as cartas de Paulo. Nós já estamos na carta de Gálatas e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 6, o versículo 7. Lembrando que este momento que aqui acontece no YouTube também está acontecendo no salão da nossa casa. Todos estão convidados a comparecer presencialmente e também está revendo as palestras que aqui já estão disponibilizadas. Já são aí quase 2 anos estudando as cartas de Paulo toda quarta-feira. Fica aí o convite desse verdadeiro pão que nos alimenta a alma e que nos fortalece nessa caminhada. Ainda mais junto de Paulo, o grande trabalhador, um grande cristão que nos auxilia a manter sempre a disposição da luz no trabalho com amor. E o tema de hoje, como está aqui descrito, né? Tempo de semear e tempo de colher. Tudo na vida há tempo, tudo. Mas será que são separados o tempo de semear e o tempo de colher? Então vamos lá. Paulo escreveu assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Emmanuel vai estudar este versículo, né, fazer um miudinho dessa passagem na obra Fonte Viva, o capítulo 160, intitulado Na Luta Vulgar. Ele já começa assim: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a nossa luta vulgar. A indiferença pelas dores do próximo receberá também a diferença pelas suas dores. Quando se isolar, o mundo responde com solidão. Abrindo um parênteses, passamos aí 2 anos isolados fisicamente, porém fomos obrigados pela natureza, né, por um vírus, mas nós mantivemos o contato, nós isolamos fisicamente, mas foi ampliada a forma de divulgação do Evangelho, as formas de comunicações. Então, não ficamos isolados, somente fisicamente, não tendo contato físico, né? Então, esse isolamento que Emmanuel diz é aquele que a gente fica fechado, a gente não quer ter contato com a sociedade, com o outro. Então, se a gente se isola dessa forma, a gente vai receber solidão. Só que esse isolamento também não é só isolamento físico. A pessoa pode estar em toda uma multidão, mas ela está ali fechada, isolada. Ela não quer ter o contato. E nós, seres humanos, não fomos criados para isso. Nós somos criados para haver troca, para haver comunicação, porque é assim que a gente aprende. É assim que a gente evolui. Plantando no outro a semente do bem e colhendo também. É os exemplos que ele vai trazer daqui a pouco para nós. Então, tomar muito cuidado com esse isolamento. Eu posso estar isolado na multidão. E aí fica a reflexão: como que eu estou me isolando para receber essa solidão do mundo? E Emmanuel fala: se insultamos a nossa tarefa com preguiça, nos tornaremos incapazes. Nós recebemos tarefas diárias no nosso trabalho, em casa, em atividade de lazer. Mas se a gente alimenta aquela tarefa apenas com preguiça, a gente vai se tornar incapaz. Não conseguiremos mais executar a tarefa. E aí Emmanuel coloca outros pontos. Um gesto de carinho para um desconhecido, teremos o concurso fraterno de anônimos. O trabalho bem vivido produz tesouro de competência, ao contrário da preguiça, né? Se a gente se mantém ativo, a gente vai ter ali o selo da capacidade, de que somos capazes, da competência para executar aquele trabalho, aquela tarefa. Então, manter sempre em movimento, estar à disposição sempre do trabalho. Pequeninas sementeiras de bondade
geram abençoadas fontes de alegria. Então, não precisa fazer algo gigantesco, não precisa ser algo que desafie os nossos limites. São pequeninas. Emmanuel deixa bem claro, pequeninas sementeiras de bondade. Um simples gesto, um simples olhar, um simples cumprimento, um simples permitir que alguém atravesse a faixa de pedestre ou auxilie. Tudo isso vai nos gerar aqui em nosso coração alegria. E ele finaliza a lição assim: todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes da vida. Então, a todo instante do nosso dia, nós estamos semeando e colhendo. Todo instante. Ao mesmo tempo que estamos plantando, estamos colhendo. Estamos colhendo algo que plantamos há 200 anos atrás? Sim, estamos sim. Plantei há 1 milhão de anos atrás? Sim, estamos sim. Plantei há 2 minutos atrás? Sim, estamos colhendo. Então, o que está em nossas mãos, o que Deus nos oferta, que é sempre oportunidade de luz, que saibamos semear com amor, para poder também colher esse amor que foi plantado, só que de forma multiplicada. E quando Emmanuel falou princípio de causa e efeito, nós lembramos da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Toda ação tem uma reação. E Newton coloca assim: para toda força de ação, existe uma força de reação. Ambas possuem a mesma intensidade, porém em sentido oposto. Vamos entender isso de uma forma mais clara, trazendo um exemplo. O esporte, por exemplo, a natação. Quando o nadador está ali empregando a sua força por meio da braçada, né, empurrando a água para trás, né, então ele emprega uma força para que o seu corpo avance, né, a água imprime nele uma força contrária, ou seja, empurra ele para frente. O nadador empurra a água para trás, numa força 10x, e a água vai responder com a mesma força, 10x, só que para frente. E ali vai tendo, né, todo o nado que é sincronizado, seja qualquer tipo de nado. Então, essa relação, ação e reação. Mas e na doutrina espírita, no Evangelho, será que todo ato tem uma reação e ela é exatamente assim, na mesma intensidade, com a mesma força? Será que a gente está vivendo ainda a lei de Talião? Porque quando a lei de Talião foi trazida para a humanidade, é porque havia uma injustiça muito grande. Naquela época, naquele tempo, quando um fazendeiro roubava uma ovelha do seu vizinho, era permitido que esse vizinho, essa vítima, roubasse o rebanho do outro fazendeiro. Era permitido que ele ateasse fogo, que destruísse a casa, a família. E aí vem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Roubou uma ovelha, você tem direito, entre aspas, de roubar outra ovelha. Mas aí vai ficar num ciclo, né, gente? Num ciclo vicioso, nunca vai sair dessa. E Emmanuel, na obra O Consolador, ele coloca o seguinte, que a lei de Talião, ela prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações. É aquele que ainda vê a vingança como a solução por algo que recebeu, sem analisar que aquela ação que ele está recebendo, aquela colheita que ele está tendo, pode ser uma semente que foi colocada lá atrás. Não, ele só vê o agora. Ele quer retirar agora. E ainda não pratica aquele conselho de Jesus. Se alguém te bater a face,
ofereça outra. Algumas semanas atrás, na palestra da Marisa, que ela colocou a questão da outra face. O que é a outra face? A outra face é o amor, é o que está de mais puro em nós. Se você recebeu algo que ofendeu a sua face, ofereça o melhor. Ofereça o que está em ti. Não ofereça vingança. Esse é o verdadeiro sentido de oferecer a outra face. Assista a palestra da Marisa. Está aqui no YouTube. E o Leon Denis, na obra Depois da Morte, uma obra belíssima, que a gente está estudando toda segunda-feira aqui no Google Meet, uma obra assim muito filosófica que nos ensina muito. Fica aqui o convite, né? Acesse o nosso site do Centro Espírita Augusto Silva e veja a programação e o link da sala de estudo. Leon Denis tem um capítulo especificamente sobre causa e efeito. É o capítulo 39, intitulado Justiça, Solidariedade e Responsabilidade. Ele começa esse capítulo da seguinte maneira: tanto no moral quanto no físico, tudo se encadeia e liga no universo. Cada efeito se prende a uma causa, e cada causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Olha a lei de Newton aí, né? Então você tem uma causa e um efeito, e tudo ali idêntico, e tudo está conectado. Nada está perdido neste universo. Nenhuma ação, nada que for feito vai ficar ao léu. Não. Nós não estamos aqui plantados neste planeta Terra, simplesmente voando perdido no universo. Não, nós não estamos assim. Nós estamos ali amparados pelo amor de Jesus. E aí Leon Denis continua: há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena. Outras mais graves só fazem sentir suas consequências na vida espiritual. E muitas vezes até nas encarnações ulteriores. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísmo cria um vácuo ou a indiferença. Os sensuais terão duras privações. Tal a lei cumprir-se-á por si próprio, sem haver a necessidade de um algoz. Então, ele traz aqui exemplos do moral, orgulhoso. Ele está plantando o quê? Orgulho. Então, ele vai receber o quê? A humilhação. Não é que ele recebe a humilhação, é que diante dele ele colocou um escudo tão grande de humilhação que qualquer situação, qualquer coisinha, por mínimo que seja, aquilo vai ser grandioso para ele. Assim como para o egoísta. Ele colocou esse muro dele, esse muro do egoísmo. Então, qualquer coisinha vai afetá-lo. E vai afetar hoje. Mas tem situações, como ele coloca aqui, que a gente vai resgatar em vidas sucessivas. Por que isso? Porque toda prova, todo desafio não é para reprovar ninguém na vida. Deus não castiga ninguém. Leon Denis está falando aqui, ó. Tal lei cumprir-se-á por si próprio, sem haver a necessidade de um algoz. Então, se não precisa de alguém ficar apontando o erro, de um irmão estar ali apontando, que dirá Deus. Deus não julga ninguém, não condena ninguém, ele dá oportunidades de crescimento. Então, se um ser que pratica algo há 200 anos, ele não vai ter consciência de reparar logo em seguida. Somente quando ele adquirir uma bagagem maior, uma experiência espiritual, um amadurecimento dessa alma, aí ele começa a reparar. Porque essa reparação, ela é sempre por amor. Por isso que na doutrina espírita e no evangelho, a gente compreende que não é uma ação e reação tão intensiva, né, tão forte como a gente vê na física, né?
Lembrando o exemplo do nadador, ele põe a força 10x na água, a água devolve com 10x. Com o evangelho, não. Com o evangelho tem um amor. Jesus falou para Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que que nos motiva a cumprir uma tarefa? O que que está por trás de toda a ação? Isso que importa. Vamos lembrar a parábola do filho pródigo, que Jesus contou para nós, em que o filho pede para o pai a sua herança e ele gasta tudo e chega num ponto que ele vai comer com os porcos. E aí ele cai em si, né? E lembra, nossa, na casa do meu pai os empregados não passam fome, não passam necessidade, e eu aqui, no meio dos porcos, passando fome. E aí ele decide voltar. E lá no Evangelho deixa bem claro que todo dia o pai ficava lá na estrada, esperando o filho voltar. E quando ele observa lá no horizonte o filho voltando, ele sai correndo. O pai não sai andando, o pai sai correndo. Então, o caminho de volta, ele não é o mesmo caminho de ida, ele é menor, porque o pai vai ao nosso encontro. O pai vai ali de braços abertos. Na parábola ele deixa claro, ele recebe o filho com festa, manda vesti-lo com a túnica, manda colocar as sandálias, o anel, manda sacrificar ali um carneiro mais gordo que tinha e faz a festa para todos, porque o filho voltou. E é isso que Deus espera de nós, que a gente caia em si, reconheça as nossas faltas, reconheça as nossas más atitudes e vire a chave. E a gente passa a trabalhar com amor. E é por isso que não precisa de ninguém ficar apontando o erro. Não é necessário isso. A gente por si só vai reconhecer, a gente vai cair em si. Por quê? Está lá em O Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Qualquer atitude que a gente faz mal, é só observarmos o nosso dia a dia. Na hora de dormir, a gente pensa, nossa, por que eu falei daquele jeito com os meus colegas de trabalho? Ou com o meu familiar, né, com a minha mãe, com meu marido, com os meus filhos. Por que eu falei assim? Vai ficar ali, ou seja, a consciência vai cobrar. Então, quer juiz maior do que a própria consciência? E quando a gente se preparou para voltar à Terra, para reencarnar, a gente traçou um planejamento. A gente analisou ali o nosso livrinho de tarefas a serem reparadas e falou: ó, essa tarefa que eu quero reparar, já estudei, estou preparado, preciso passar por essa prova para ter certeza que eu estudei bem, que eu estou capacitado. E aí o nosso mentor vai vir, tem certeza? Quer cumprir mesmo essa tarefa? Quero. Então, vamos. O anjo da guarda não fala vai, não, é vamos. Ele está o tempo todo nos auxiliando, está o tempo todo nos fornecendo conselho e amparo, assim como toda a espiritualidade de luz e Jesus. Mas eu gostaria de destacar aqui a obra Religião dos Espíritos de Emmanuel. Ele coloca assim: toda corrigenda, antes que se exprimem palavras, há de vazar-se em amor. Corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar em servir. Então, não adianta simplesmente pegarmos a nossa listinha e só verbalizar e querer vir aqui. Tem que ser com amor. Não adianta a gente chegar aqui diante do desafio, a gente se rebelar, a gente se desesperar, a gente se entregar às ilusões do mundo. Nós temos que lembrar que somos seres eternos, ou melhor, seres imortais, com diversas experiências, diversas reencarnações.
Falhamos? Sim, e estamos falhando nessa vida também, somos humanos, estamos crescendo, mas nós temos aí instrumentos que nos auxiliam a estudar, refletir, buscar voltar para o caminho reto. E essa busca só é feita com amor. E os nossos olhos só serão abertos, né, as lentes serão limpas se a gente ter isso aqui que Emmanuel colocou, bondade e entendimento. Por isso, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Quando um amigo nos liga e fala, vou te visitar, e aí não sabe onde que é a nossa casa, né? E aí ele chega na nossa cidade e te liga, ó, tô aqui, o que que você vai perguntar? Onde você está? Porque sem saber a gente onde ele está, não tem como a gente direcionar. Então nós temos que perguntar onde nós estamos, para onde eu quero ir, o que que eu quero fazer. E acima de tudo, ter compaixão. Porque quando esse amigo liga falando que chegou, a gente tem compaixão com ele e explica direitinho o caminho de como chegar na nossa casa. Então, tenhamos compaixão de nós mesmos, tenhamos bondade com nós mesmos. Vamos entender, acima de tudo, a nossa força, as virtudes que já estão muito bem construídas aqui dentro. Nós não temos só vícios, não, nós temos virtudes, porque hoje é o nosso melhor momento. Nós estamos na melhor vida, na melhor situação. Então, vamos abraçar a isso e vivenciar da melhor maneira possível, buscando corrigir e reparar. E ele fala que isso ensina também. Muitas vezes, nós somos o único evangelho que quem está ao nosso redor acessa. Então, que sejamos bons testemunhos do evangelho por meio das ações. E aí, Leon Denis, voltando lá na obra Depois da Morte, ele coloca o seguinte: um homem é seu próprio juiz. O princípio da justiça encontra sua aplicação, e onde o estado moral do ser encontra o seu equilíbrio. Sem esse complemento necessário, não haveria motivo para a existência atual, e quase todos os nossos atos ficariam sem punição. Então, tem que haver o equilíbrio. A gente pode ser rude demais, né, diante das nossas falhas, mas também não podemos fechar os olhos. O pai, ele não fecha os olhos. A cobrança vai vir, mas ela vai vir interna. E aí a gente tem que ter o equilíbrio e lucidez para escolher a melhor forma de reparação, a melhor forma que nos auxilia a corrigir, a reparar. E é por isso que a gente encontra diversas situações nas reencarnações, nas vidas, quando a gente começa a analisar cada um. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, ele coloca assim: assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série das existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe cabe. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, nós podemos compreender que a justiça é sempre um encadeamento de causas e efeitos. Nada está perdido, nada.
Foi como eu disse anteriormente. E é por isso que a gente vê que tem explicação. Porque se a gente fala que não existe reencarnação, como que nós vamos explicar as aflições daqueles pequeninos? Como que nós vamos explicar diante de um cristão ou de até mesmo um ateu, mas que mantém uma vida reta, ele recebe um desafio tão grande da vida? Sem reencarnação, é difícil explicar a justiça divina. Ou melhor, não tem como explicar. Não tem explicação, senão a gente vai ter um Deus como um juiz ali com um saco gigante de ventura e desventura. E aí ele vai jogando. Para esse eu dou aventura, para esse eu dou desventura porque eu quero. Mas Deus não é assim, de forma alguma. Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Então, se o desafio chega para aquele ser, se o desafio chega para nós, tenhamos confiança de que estamos no momento de testemunhar o Evangelho, que estamos no momento de corrigir alguma falta. Se hoje somos colocados no poder da fala, graças a Deus, vamos utilizar esse poder, esse dom, para mudar o discurso, para auxiliar a quem necessita. E assim como diversos dons que Deus nos oferta. E a gente necessita, a todo instante, estar refletindo tudo que está em nosso poder. E queria destacar muito essa parte que Kardec coloca. Verá que a cada um é atribuído a parte que lhe compete. Muitas vezes ficamos reflexivos, né? Queria tanto ajudar essa causa, essa situação, ajudar alguém, mas eu não consigo. Mas será que lhe compete? E será que não estamos fechando os olhos para as tarefas que nos competem para fazer o exterior? Temos que refletir sobre isso. O que realmente me compete a fazer? Às vezes compete apenas uma prece, mas uma prece que realmente nos conecta com o alto, que nos conecta com o Pai. Uma prece que venha do coração, um verdadeiro diálogo. E Leon Denis, quando ele finaliza o capítulo 39, ele coloca assim: nessa imensidade, onde tudo é regido por leis sábias e profundas, não são quaisquer leis, são leis sábias e profundas e são imutáveis, porque são divinas, onde a equidade se mostra mesmo nos menores detalhes, onde nenhum ato útil fica sem proveito, nenhuma falta sem castigo, nenhum sofrimento sem compensação. O ser sente-se ligado a tudo que vive. Tudo está conectado, meus amigos. Todos nós, todas as ações. Trabalhando para si e para todos. Desenvolve livremente suas forças. Vê aumentarem suas luzes e multiplicarem a sua felicidade. Porque quando nos entregamos ao trabalho do bem, da luz, quando passamos a compreender a dor de outrem, nós recebemos dentro de nós o bálsamo. E, acima de tudo, mudamos a nossa visão. Compreendemos que temos muito a agradecer, que temos, acima de tudo, o amparo divino. E gostaria de finalizar este momento com uma historinha que está lá na obra Alvorada Cristã, do Espírito Néio Luz, por Chico Xavier, é o capítulo 32, intitulado A Sentença Cristã. O Néio Lúcio conta que tinha um juiz muito rigoroso, muito. Ele utilizava a lei assim de forma muito carrasca e de forma muito cruel mesmo. Só que no coração dele, ele era muito cristão. Ele fala assim: o seu fiel devotamento ao Evangelho.
né? E ele estava ali numa sociedade muito corrompida e perversa. Só que o seu coração, ele estava realmente conectado a Jesus. E aí, quando ele vai dormir certa noite, ele ora. Ele ora com tanto fervor, pedindo a Jesus, pedindo para que auxilie a fazer um julgamento bom, não sendo tão carrasco, né? Não utilizando a lei humana de forma tão severa, né? E ele fica ali muito desesperado com tudo isso, porque cria um conflito interno, e ele ora. E aí ele sonha com Jesus. E aí ele tem um diálogo com Jesus, né? E aí ele vai e pergunta: Jesus, que normas adotar perante um homicida? Não estará, logicamente, no curso das penas legais? Jesus sorriu de leve e responde: sim, o criminoso está condenado a receber o remédio corretivo por doente da alma. Aí o juiz achou muito estranha essa resposta de Jesus e continuou perguntando: mestre, como agir ante o delinquente rude? E Jesus responde para ele: está condenado a valer-se de nosso auxílio, através da educação pelo amor paciente e construtivo. Jesus, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? E o mestre, sempre bondoso e calmo, responde para ele: o preguiçoso está condenado a manejar a enxada e a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. E aí o juiz ainda pergunta: e o que que eu vou fazer com a mulher pervertida? Jesus responde: ela está condenada a beneficiar-se do nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Jesus responde: este está condenado aos bons livros. Jesus, e o fanático? Jesus responde: este está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e que diretriz adotar ante o ladrão? O ladrão, juiz, ele está condenado à oficina e à escola sobre a vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino, Jesus? Este está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. E aí o juiz fica ali refletindo diante de todas essas respostas, né? E o Lúcio fala que ele se lembra que deveria então modificar as suas peças diante do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, por serviço, por fraternidade e educação. E ele mesmo assim não estava se sentindo bem diante da sua consciência. Ele olha para Jesus, um olhar muito sedento, e depois de um longo tempo, ele pergunta a Jesus: mestre, e de mim, que farei? E Jesus responde assim, de forma serena e com um sorriso em seus lábios: o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora, onde estiver. Neste momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que dali em diante seria outro homem. Então, que possamos a cada dia nos tornarmos verdadeiros trabalhadores de Jesus, verdadeiros divulgadores do Evangelho e, acima de tudo, divulgadores da doutrina espírita, essa doutrina que nos acolhe, que nos fortalece na caminhada diária. Muito obrigada a todos
Estejam sempre na paz de Deus e de Jesus. Estejam com Deus.